O churrasco da família estava no auge quando decidi me esconder no quintal dos fundos. Passei pela churrasqueira, onde meu tio Marcos virava as linguiças, o cheiro de carne assada misturado com fumaça de carvão enchendo o ar quente de março. Acenei para minha prima Júlia, que conversava animada sobre a faculdade de medicina, gesticulando com as mãos, enquanto explicava algo sobre anatomia para duas tias que fingiam entender. Segui em direção aos fundos da casa, onde a jabuticabeira velha, com seu tronco retorcido e casca descascando, criava uma sombra fresca longe do barulho. Não que eu não gostasse da minha família. Eu gostava. Gostava das risadas da minha avó, do jeito que meu pai contava piadas ruins, de como meus primos pequenos corriam pelo quintal sem se preocupar com nada. O problema era meu avô. Coronel Antônio Silveira, reformado do Exército Brasileiro desde 2010, veterano da missão de paz no Haiti, onde serviu por 2 anos. Ele nunca deixava ninguém esquecer. As medalhas dele ficavam expostas na sala de estar da minha avó, em uma vitrine de vidro iluminada que parecia um altar. Cada medalha tinha sua história, cada fita tinha seu significado. Ele podia passar horas explicando o contexto de cada condecoração e frequentemente o fazia. Toda reunião familiar começava igual. Ele sentado na cadeira de balanço debaixo da jabuticabeira, cercado pelos tios e primos, contando as mesmas histórias com pequenas variações que as faziam crescer a cada repetição. A patrulha que ele liderou sozinho se tornava um pelotão inteiro. O tiroteio, que durou 15 minutos, se estendia para 1 hora. Os 3 bandidos armados se multiplicavam para 10. E toda reunião familiar tinha o mesmo momento. Aquele momento em que alguém, inevitavelmente, perguntava sobre mim. Encostei-me no muro de tijolos nos fundos, onde ninguém podia me ver da área do churrasco. O reboco estava áspero contra minhas costas. O sol de março aquecia os tijolos através da camisa verde-oliva que eu usava. Nem percebi que tinha escolhido essa cor ao me vestir de manhã. Velhos hábitos, velhas associações. Verde era camuflagem, verde era trabalho, verde era quem eu realmente era quando ninguém da família estava olhando. Tirei o celular do bolso e fiquei olhando para a tela preta sem realmente ver nada. Apenas meu reflexo distorcido, rosto magro, maxilar quadrado. Olhos que tinham visto coisas que eu nunca poderia descrever naquele churrasco. Só precisava de alguns minutos. Alguns minutos sem ouvir sobre como eu tinha desperdiçado minha vida, como eu não tinha ambição, como ser um simples soldado do exército aos 28 anos era uma vergonha para o legado da família Silveira. O engraçado é que ele nunca esperava minha resposta. Nunca me dava chance de falar. Era como se minhas palavras não tivessem valor. Como se a minha versão da história não importasse porque ele já tinha decidido qual era a verdade. Há 3 reuniões atrás, quando meu primo Rafael anunciou que tinha sido aprovado no concurso para delegado da Polícia Federal, meu avô passou 20 minutos exaltando as conquistas dele. Falou sobre dedicação, sobre estudar até tarde, sobre ter objetivos claros, sobre fazer a família ter orgulho. Depois virou para mim com aquele olhar que já conhecia tão bem, aquele olhar de decepção profunda, e disse, na frente de todos sentados naquela mesma mesa, que era uma pena que eu não tinha a mesma fibra, a mesma determinação, que eu tinha me acomodado na mediocridade, soldado raso. Ele praticamente cuspiu as palavras, como se ser soldado fosse uma doença contagiosa, como se o uniforme que eu vestia com honra fosse motivo de vergonha. Na reunião passada foi pior, muito pior. Meu tio Marcos, que trabalhava no Ministério da Defesa em Brasília, comentou sobre a nova operação de segurança nas fronteiras, Operação Ágata. O nome dele ecoou pela mesa, fazendo alguns primos levantarem as sobrancelhas com interesse. Eu tinha acabado de voltar de lá, na verdade. 3 meses na tríplice fronteira, onde Paraguai, Argentina e Brasil se encontram. 3 meses dormindo em barracas improvisadas. 3 meses rastreando rotas de tráfico. 3 meses interceptando carregamentos que financiavam organizações criminosas por todo o continente. Mas ninguém sabia. Para a família, eu estava em treinamento de rotina em algum quartel genérico no interior de São Paulo.
Meu avô aproveitou o assunto para começar. Disse que soldados como eu eram apenas números nas estatísticas, peças substituíveis em uma máquina enorme. Que fazíamos trabalho braçal, enquanto os oficiais realmente importantes, as pessoas com educação e visão estratégica, tomavam as decisões que realmente importavam. Que eu nunca entenderia o que era realmente servir ao Brasil, porque não tinha visão estratégica, não tinha liderança, não tinha nada além de ordens para seguir cegamente como um cachorro treinado. Respirei fundo, sentindo o ar quente e úmido entrar nos meus pulmões. Prendi por 3 segundos. Soltei lentamente pela boca. Técnica de controle que aprendi não no treinamento básico que meu avô imaginava, mas em um lugar bem diferente. Um lugar em Goiás onde pessoas como eu eram forjadas em algo mais. Um lugar que ele nunca saberia que existia. Um lugar cujo nome eu não podia pronunciar em voz alta. Olhei para as mãos. Calos nas juntas dos dedos médio e indicador, resultado de milhares de horas no gatilho. Cicatriz fina no indicador direito de uma operação em Manaus que oficialmente nunca aconteceu. Unhas cortadas rente, sempre. Não dá para usar luvas táticas com unhas grandes. Não dá para manipular explosivos com precisão. Não dá para sentir o ponto exato onde inserir a ganzúa em uma fechadura. Detalhes que meu avô nunca notaria. Foi quando o celular vibrou no meu bolso. Não foi uma vibração comum. Não foi aquele padrão genérico de mensagem ou ligação que todo mundo conhece. Foi o padrão específico. 3 vibrações curtas, pausa de meio segundo, 2 longas. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar completamente o que aquilo significava. Endireitei a postura automaticamente. Todos os músculos ficaram alertas, prontos. A adrenalina começou a fluir antes mesmo de eu olhar para a tela. Puxei o celular e olhei para a tela. Mensagem criptografada. Ícone vermelho no canto. Nível de prioridade máximo. Precisei escanear minha digital 2 vezes. A segunda vez porque minha mão estava levemente úmida de suor. O texto apareceu em letras brancas sobre fundo preto. Prioridade absoluta. Situação crítica em desenvolvimento. Convocação imediata. Transporte em rota. Autorização presidencial anexa. Meu coração acelerou, batendo forte contra as costelas, mas minha respiração permaneceu controlada. Li a mensagem 3 vezes, certificando-me de que tinha entendido cada palavra. Convocação imediata significava que eu tinha no máximo 1 hora para estar no ponto de extração. Não 1 hora e 5 minutos. Não 1 hora e meia. 1 hora. Transporte em rota significava que eles já estavam vindo me buscar, que alguém já tinha planejado cada minuto do meu deslocamento. Autorização presidencial anexa significava que isso era maior do que qualquer coisa que eu tinha feito antes. Maior do que a operação na fronteira. Maior do que o resgate em Manaus. Maior do que qualquer coisa. Abri o anexo com dedos que se moviam por puro músculo memory. O brasão da República estava no topo, dourado sobre fundo azul. A insígnia que representava todo o país. A assinatura digital do gabinete presidencial embaixo, com timestamp e código de verificação. Meus olhos correram pelo texto, absorvendo cada palavra, cada detalhe. Sequestro de comitiva diplomática brasileira em território estrangeiro. 4 diplomatas. Incluindo uma embaixadora de carreira com 30 anos de serviço. Grupo terrorista não identificado, provavelmente facção dissidente de organização maior. Exigências políticas complexas envolvendo liberação de prisioneiros e mudanças de política externa. Prazo de 72 horas ou começariam execuções. Autorização presidencial para operação de resgate em território hostil. Aprovação para uso de força letal sem restrições. Comando da operação sob minha responsabilidade. Sob minha responsabilidade. Tenente Lucas Antônio Silveira. Comando de operações especiais. Destacamento de ações de comandos. Clearance, nível 5. O tipo de clearance, que significava que eu sabia coisas que poderiam comprometer a segurança nacional se vazassem. 17 operações classificadas completadas nos últimos 4 anos. 0 falhas de missão, 0 baixas civis,
zero comprometimento de identidade, 2 medalhas por atos de bravura que nunca poderiam ser usadas em público, que ficavam trancadas em algum cofre em Brasília, junto com os registros de operações que nunca aconteceram oficialmente. Um currículo que minha família jamais veria. Um histórico de serviço que faria meu avô engolir cada palavra que ele já tinha dito sobre mim. Para eles, eu era apenas Lucas, o neto que não deu certo, o filho que decepcionou, o soldado raso que fazia guarda em portão de quartel e carregava caixas de munição. Guardei o celular e olhei para a casa. A construção antiga com suas paredes amarelas desbotadas pelo tempo. O telhado de telhas vermelhas que meu avô tinha ajudado a consertar há 10 anos. Podia ouvir as risadas vindas do churrasco. Meu avô estava contando alguma história, provavelmente sobre o Haiti. A voz dele carregava aquela autoridade natural que ele nunca tinha perdido mesmo depois de uma década aposentado. Aquela capacidade de fazer uma sala inteira parar e escutar. Eu precisava ir embora agora, mas eles iam notar, iam perguntar. E meu avô ia transformar minha saída em mais uma evidência da minha falta de comprometimento familiar. Mais uma prova de que eu não tinha as prioridades certas. Mais um exemplo de como eu era diferente dos outros membros da família Silveira que sabiam o que realmente importava. Caminhei de volta para a área do churrasco. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Todos estavam reunidos em volta da mesa grande de madeira que meu avô tinha construído há 20 anos com as próprias mãos. Cada tábua medida e cortada com precisão militar. Ele estava sentado na cabeceira, como sempre, como um general em seu posto de comando. Minha avó Rosa ao lado dele, com aquele sorriso gentil que nunca mudava, que tinha visto décadas de reuniões familiares. Meus tios espalhados pelas laterais, minhas tias servindo saladas e farofa. Meus primos, alguns mais velhos, alguns mais novos, todos com suas próprias vidas e sucessos para compartilhar. Uma família grande, barulhenta, amorosa. E ali estava eu, segurando o maior segredo da minha vida, segurando informações que poderiam mudar relações diplomáticas internacionais, prestes a comandar uma operação que seria estudada em academias militares por anos. E eles não faziam ideia. Meu tio Marcos foi o primeiro a me ver. Ele estava com uma cerveja na mão, o rosto já levemente corado pelo álcool e pelo calor. Lucas, onde você estava? Vem cá, seu pai estava te procurando. Tem picanha fresquinha saindo da churrasqueira. Meu pai acenou de onde estava, perto da churrasqueira, usando aquele avental ridículo com a frase "Rei do Churrasco", que minha mãe tinha dado de presente no Natal passado. Ele tinha o rosto queimado do sol, resultado de trabalhar a vida toda como engenheiro de obras em construções ao ar livre. Rugas profundas ao redor dos olhos de décadas olhando para o horizonte. Ele nunca serviu no exército. Meu avô nunca o deixou esquecer isso também. Nunca perdeu a oportunidade de mencionar como a tradição militar da família tinha pulado uma geração, como ele tinha falhado em passar adiante os valores que importavam. Desculpa, tio, eu preciso ir. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto. Todas as conversas pararam como se alguém tivesse desligado um interruptor. Todos os olhares se viraram para mim. O garfo que minha tia Cláudia estava usando parou no ar, com um pedáculo de carne espetado. Meu primo pequeno parou de correr. Até os pássaros pareceram ficar quietos. E então, inevitavelmente, como eu sabia que aconteceria, meu avô falou: "Ir, o churrasco mal começou." Ele não estava perguntando, nunca perguntava. Era uma acusação, um julgamento, uma sentença sendo proferida. Surgiu uma coisa no quartel. Tenho que voltar. Meu avô bufou. Foi um som de desprezo puro, de incredulidade total. Coisa no quartel, no domingo. Ele olhou para os outros como se estivesse compartilhando uma piada particularmente engraçada. Deixa eu adivinhar. Esqueceram que você tinha que fazer a guarda do portão amanhã cedo e te chamaram para confirmar? Ou foi algum sargento que precisa de alguém para limpar o banheiro antes da segunda-feira? Algumas risadas nervosas ao redor da mesa. Não eram risadas de crueldade, eram risadas de desconforto. De pessoas que não sabiam como reagir à tensão que estava se formando. Minha prima Júlia olhou para o prato,
repentinamente muito interessada na salada de batata. Meu tio Marcos tomou um gole grande de cerveja, usando a garrafa para esconder o rosto. Minha avó abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, aquela expressão que ela sempre tinha quando tentava mediar, mas fechou de novo, sabendo que qualquer intervenção só pioraria as coisas. É sério, vô. Eu realmente preciso ir. Sério. Ele repetiu a palavra devagar, saboreando cada sílaba, como se estivesse testando o gosto dela e achando amargo. Você sabe o que é sério, Lucas? Sério é quando eu recebi a ordem para liderar 100 homens no Haiti. Homens de verdade com armas de verdade em uma situação de verdade. Sério é quando tínhamos que manter a paz em uma cidade onde gangues armadas controlavam cada esquina, onde crianças não tinham mais de 10 anos carregavam AK-47 como se fossem brinquedos. Sério é tomar decisões que afetam vidas, decisões onde um erro significa que pessoas morrem. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Carregar uma caixa de munição de um lugar para outro não é sério. Fazer guarda de portão não é sério. Obedecer ordens que um macaco treinado poderia obedecer não é sério. Senti o calor subir pelo meu pescoço, aquela sensação familiar de sangue fervendo logo abaixo da superfície, mas mantive a voz calma, controlada, sem emoção. Como tinha sido treinado. Eu entendo, vô, mas eu realmente preciso ir. Você sempre precisa ir. Ele não estava gritando. Era pior que isso. Era aquele tom decepcionado, carregado de julgamento e tristeza fingida. Toda vez que a família se reúne, você encontra uma desculpa. No aniversário da sua avó, você precisou ir. No Natal, você precisou ir. No casamento do seu primo, você saiu no meio da festa, porque precisou ir. Será que é vergonha? É isso. Vergonha de estar aqui com pessoas que realmente fizeram alguma coisa das suas vidas? Pessoas que têm conquistas reais para mostrar? Meu pai tentou intervir, dando um passo à frente. Pai, não precisa o quê, Roberto? Falar a verdade. Meu avô apontou para mim com o dedo indicador, aquele gesto acusatório que eu tinha visto 1000 vezes. Seu filho tem 28 anos e é soldado raso. Soldado raso, você sabe quantos anos eu tinha quando me tornei tenente? 25, 3 anos mais novo do que ele está agora. Aos 28, eu já estava planejando operações complexas, coordenando equipes, tomando decisões estratégicas. E ele obedece ordens de sargentos que provavelmente têm menos educação que ele. Ele carrega equipamento. Ele faz trabalho braçal. É isso que sua vida se tornou, Lucas. Trabalho braçal. A mesa estava em silêncio absoluto agora. O tipo de silêncio que dói. Até as crianças tinham parado de brincar. Meu primo de 6 anos estava olhando com olhos arregalados, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão. Olhei para meu avô. Realmente olhei. Ele tinha 73 anos, o cabelo completamente branco, cortado curto no estilo militar que ele nunca abandonou mesmo depois de todos esses anos aposentado. A postura ainda ereta, mesmo sentado, costas retas como uma régua. As rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, marcas de décadas de expressões severas. As mãos grandes e calejadas de uma vida de trabalho físico, segurando uma garrafa de cerveja como se fosse uma arma. Ele não sabia. Nenhum deles sabia. E eu não podia contar. Não sabiam que 3 meses atrás eu tinha liderado uma operação que impediu o tráfico de 200 quilos de explosivos C4 pela fronteira do Paraguai. Explosivos que estavam destinados a células terroristas em 3 países diferentes. Não sabiam que 6 meses antes disso, eu tinha resgatado 2 agentes da ABIN que estavam presos em uma favela no Rio de Janeiro, controlada pelo tráfico, extraindo eles debaixo de fogo cruzado pesado, sem uma baixa sequer. Não sabiam que há 1 ano eu tinha passado 2 semanas infiltrado em uma célula terrorista na Venezuela, vivendo entre eles, comendo com eles, dormindo no mesmo cômodo, coletando inteligência que resultou no desmantelamento de uma rede de narcotráfico que se estendia por 4 países sul-americanos. Eles não sabiam de nada e eu não podia contar. Nunca poderia. Desculpa, avô. Eu tenho que ir mesmo.
Peguei minha jaqueta que estava pendurada na cadeira. O couro estava quente do sol. Meu celular vibrou de novo no bolso. O padrão de urgência máxima. 3 vibrações longas, tempo esgotando rapidamente. Dei um abraço rápido na minha avó, que sussurrou no meu ouvido com aquela voz trêmula de quem está tentando não chorar. Não liga para ele, meu filho. Ele te ama do jeito dele. Ele só não sabe demonstrar. Mas enquanto eu caminhava em direção ao portão, ouvindo meus passos na grama seca, ouvi meu avô falar alto o suficiente para ter certeza absoluta de que eu ouviria cada palavra. É por isso que o exército está como está, sem disciplina, sem comprometimento. Soldados que tratam o serviço como um emprego de 9 às 5. Como se defender a pátria fosse algo que você faz quando é conveniente. Na minha época, quando você vestia a farda, isso significava algo. Significava sacrifício. Significava colocar o país antes de tudo. Agora é só um emprego qualquer. Fechei o portão atrás de mim com mais força do que pretendia. A ferrugem nas dobradiças rangeu alto. Caminhei até onde tinha estacionado minha moto. Uma Honda CG preta. Nada chamativo, exatamente como tinha que ser. Um veículo que passava despercebido em qualquer lugar. Coloquei o capacete preto sem identificações. Liguei o motor e ouvi o ronco familiar. Tinha 20 minutos para chegar no ponto de extração. Se eu pegasse a rodovia e não respeitasse muito os limites de velocidade, dava tempo. Enquanto dirigia pelas ruas de Santos em direção à rodovia, a cidade passando em um borrão ao meu redor, pensei na ironia de tudo. Meu avô passou 2 horas contando histórias sobre o Haiti, sobre como ele manteve a paz, como ele treinou soldados locais, como ele fez a diferença. E eram histórias verdadeiras. Ele realmente fez tudo aquilo. Não eram mentiras ou exageros. Era um bom oficial. Foi condecorado. Serviu com honra. Fez diferença real em uma situação difícil. Mas ele nunca precisou pular de um helicóptero no meio da noite sobre território hostil com equipamento pesado nas costas. Nunca precisou tomar decisões em frações de segundo que determinavam se pessoas viviam ou morriam, sem tempo para pensar ou consultar superiores. Nunca teve que carregar um colega ferido por 3 quilômetros de selva enquanto era perseguido por narcotraficantes armados até os dentes. Nunca teve uma arma apontada para sua cabeça por um terrorista que estava disposto a morrer pela causa dele e queria levar você junto. Ele serviu no Haiti durante a missão de paz. Missão importante, necessária, honrosa, mas foi uma missão de estabilização. Patrulhas programadas, presença estabelecida, treinamento supervisionado, trabalho fundamental para a construção da paz a longo prazo. Eu fazia o trabalho que acontecia nas sombras, o trabalho que ninguém podia saber que existia, o trabalho que impedia que as pessoas precisassem saber que existia um trabalho assim para ser feito, o trabalho que mantinha as notícias de sequestros fora dos jornais. O trabalho que impedia que bombas explodissem em shoppings. E ele me chamava de soldado raso inútil que carregava caixas. Cheguei no ponto de extração 8 minutos antes do prazo. Era um estacionamento abandonado perto do porto, cercado por contêineres enferrujados empilhados. Um helicóptero UH-60 Black Hawk estava pousado no centro, rotores já girando, criando um furacão de vento e poeira. 2 homens desceram. Reconheci um deles imediatamente, Capitão Henrique Mendes. Tínhamos feito 2 operações juntos. Um homem sólido, confiável. "Lucas, vamos!" Ele gritou por cima do barulho ensurdecedor dos rotores. Corri para o helicóptero, curvado para evitar o vento. Assim que entrei e fechei a porta, ele decolou. Meu estômago desceu enquanto subíamos rapidamente. Henrique me passou uma pasta à prova d'água pesada nas minhas mãos. Leu o briefing? Li. Mas me dá o resumo. Então você sabe que a situação está feia. Muito feia. 4 diplomatas, incluindo a embaixadora Carvalho, 60 anos, 3 décadas de serviço, conhece metade dos líderes mundiais pessoalmente. O grupo que os pegou está pedindo a liberação de 3 prisioneiros políticos que estamos mantendo por envolvimento em ataques terroristas. Prazo de 72 horas. Se não cedermos, começam as execuções, 1 por dia, transmitidas ao vivo.
O presidente foi claro: não vamos negociar com terroristas. Então, ou a gente tira eles de lá, ou a gente assiste 4 brasileiros morrerem na televisão. Localização? Colômbia. Região fronteiriça com a Venezuela, área controlada por uma facção dissidente das antigas Farc. Terreno hostil, selva densa, sem suporte governamental colombiano oficial. Mas temos um acordo tácito de que não vão interferir se formos rápidos e discretos. Entrar, resgatar, sair, sem deixar rastros. Abri a pasta. Fotos de satélite em alta resolução, mostrando uma estrutura isolada cercada por vegetação. Perfis detalhados dos diplomatas com fotos, idades, condições médicas conhecidas. Análise de inteligência do grupo terrorista, seus padrões de operação, seu armamento usual. Especificações técnicas da estrutura onde estavam sendo mantidos. Equipamento disponível listado em uma página inteira. Equipe designada com nomes e especialidades. Quem está na equipe? Além de nós dois, Tenente Carla Santos, melhor atiradora de precisão do COI. Sargento Pedro Alves, veterano com 15 anos de operações especiais. Cabo Rodrigo Ferreira, especialista em comunicações e extração. Todos do COI. Todos com experiência. Você vai liderar a operação. Decisão final é sua. 5 pessoas para resgatar 4 diplomatas de uma área controlada por terroristas em território estrangeiro sem suporte governamental. Números ruins, mas eu tinha trabalhado com piores. Quando partimos? Daqui a 4 horas, temos um C-130 esperando em Brasília. Vamos fazer inserção ralo depois da meia-noite. Salto a alta altitude, abertura baixa. Eles não vão nos ver chegando. Olhei pela janela do helicóptero. Santos estava ficando para trás, a cidade se tornando menor a cada segundo. Minha família estava lá, terminando o churrasco. Meu avô provavelmente ainda estava contando histórias sobre como o exército era melhor na época dele, como os soldados eram mais dedicados, como ninguém deixava uma reunião familiar por causa de uma coisa no quartel, como a juventude de hoje não entendia o significado de sacrifício. Se você já passou por isso, se já se sentiu invisível mesmo fazendo diferença, se já foi julgado por pessoas que não conhecem toda a história, deixa um like aqui. Se inscreve no canal porque essa história está só começando. E acredite, vocês vão querer ver o que acontece quando a verdade finalmente vem à tona. Cheguei na base aérea de Brasília 2 horas depois. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. O C-130 Hércules estava na pista, sua silhueta massiva contra o céu colorido, sendo carregado com equipamento por uma equipe de solo que trabalhava em silêncio eficiente. Desci do Black Hawk assim que tocamos o solo e fui direto para o hangar onde a equipe estava se preparando. O cheiro de combustível de aviação e óleo lubrificante encheu minhas narinas. Carla estava checando os paraquedas com atenção meticulosa, cada tira, cada fivela, cada ponto de conexão. Pedro e Rodrigo conferiam as armas com a mesma atenção aos detalhes, desmontando, limpando, montando novamente. Henrique estava sentado em frente a um laptop militar de alta segurança, analisando as últimas imagens de satélite que continuavam chegando em tempo real. Situação atualizada? Perguntei, me aproximando. Henrique me mostrou a tela. Uma imagem em preto e branco, tirada por satélite infravermelhou nas últimas horas. Os terroristas se moveram. Não estão mais no primeiro local que a inteligência inicial identificou. Inteligência identificou novo esconderijo 40 quilômetros ao norte da posição original. Estrutura mais fortificada. Mais homens no local. Isso é ruim. Significa que eles estão esperando algum tipo de resposta. Quantos mais? Estimativa de 12 a 15 hostis. Todos armados com AK-47. Possíveis granadas RPG também. 2 guardas na entrada principal, 4 fazendo patrulha externa em turnos, o resto dentro com os reféns. Padrão defensivo clássico. Carla se aproximou, caminhando com aquela precisão militar característica. Ela tinha 32 anos, cabelo castanho preso em um coque apertado, sem um único fio solto. Olhar afiado que não perdia nenhum detalhe. Melhor atiradora de precisão que eu já tinha visto em 15 anos de serviço. Se eles se moveram para uma posição mais fortificada,
significa que sabem que estamos vindo. Alguém vazou informação, ou eles são mais inteligentes do que pensamos. Vão estar esperando alguma coisa. Provavelmente uma operação convencional. Provavelmente, concordei, analisando a situação. Por isso vamos fazer exatamente o oposto do que eles esperam. Espalhei um mapa tático de grande escala na mesa de metal. Marquei a localização do novo esconderijo com uma caneta vermelha. Era uma construção velha, provavelmente uma antiga fazenda de café abandonada há décadas. 2 andares, cercada por vegetação densa da selva colombiana. Uma estrada de terra mal conservada conectava o lugar à rodovia principal, mas estava a 3 quilômetros de distância. Eles vão esperar que venhamos pela estrada em uma operação terrestre rápida ou que façamos uma inserção aérea próxima com helicópteros. Não vamos fazer nenhum nem outro. Vamos saltar a 15 quilômetros de distância da posição. Vamos atravessar a selva a pé durante a noite. Vai levar 8 horas de caminhada com equipamento pesado, mas vamos chegar sem serem detectados, sem barulho de helicóptero, sem poeira, invisíveis. Pedro, um sargento de 40 anos com o rosto marcado por cicatrizes de operações antigas e 3 filhos pequenos em casa que ele carregava fotos na carteira, olhou para o mapa com expressão pensativa. 8 horas de selva à noite. Em território hostil, com equipamento pesado que vai somar pelo menos 40 quilos por pessoa. Terreno irregular. Você tem problema com isso, sargento? Não, senhor. Só confirmando os detalhes e pensando nas implicações logísticas. Rodrigo, você vai ficar no ponto de extração com todo o equipamento de comunicação satelital. Vamos precisar de um olhar constante no céu através de satélites e alguém para coordenar a saída quando tivermos os pacotes. Carla, você vai estar na posição de cobertura. Existe uma elevação rochosa a 300 metros do alvo. Posição perfeita para tiro de precisão com linha de visão clara. Henrique, Pedro e eu vamos fazer a extração física dos reféns. Entrada, localização, extração, saída. Carla estudou o mapa com os olhos estreitados, calculando ângulos e distâncias mentalmente. 300 metros é uma distância boa para precisão, mas à noite, mesmo com equipamento de visão noturna, com vegetação densa bloqueando parcialmente a linha de visão, visibilidade vai ser complicada. Vou precisar de tempo para ajustar posição e encontrar os melhores ângulos. Você consegue fazer o trabalho? Ela sorriu. Não era um sorriso alegre, era um sorriso de confiança absoluta. Sempre consigo, tenente. Você sabe disso. Passei as próximas 2 horas detalhando cada aspecto do plano com precisão cirúrgica. Rota exata de aproximação com coordenadas GPS. Posições específicas de cada membro da equipe com timing preciso. Protocolos de comunicação, incluindo códigos para diferentes situações. Procedimentos de emergência para 12 cenários diferentes. Sinais manuais, padronizados para caso o rádio falhasse ou precisássemos de silêncio absoluto. Ordem de prioridade para os reféns baseada em valor diplomático e condições médicas. Plano A para extração suave. Plano B para complicações moderadas. Plano C para quando tudo desse errado. Quando terminamos, cada pessoa na sala sabia exatamente o que fazer em qualquer situação possível. Alguma pergunta? Olhei para cada um deles fazendo contato visual direto. Henrique levantou a mão. O que fazemos se houver significativamente mais hostis do que a inteligência identificou? Se tiver 30 em vez de 15. Adaptamos o plano em tempo real. Carla elimina tantos quantos possível da posição elevada. Eu e você fazemos a extração usando supressão de fogo e movimento rápido. Pedro cobre a retirada, como sempre fazemos. E se os reféns estiverem feridos, incapazes de andar, carregamos. Cada um de nós pode carregar 60 quilos se necessário. Ninguém fica para trás. Nunca. E se houver resistência pesada demais? Se não conseguirmos penetrar, Carla limpa o caminho, eliminando hostis prioritários. Eu e você fazemos a extração aproveitando a confusão. Pedro cobre a retirada com supressão contínua. Rodrigo prepara o helicóptero de extração para chegada quente, se necessário. Mesmos procedimentos que sempre usamos. Ele assentiu lentamente. Entendido, senhor.
Fui para o vestiário me preparar mentalmente e fisicamente. Tirei a roupa civil cuidadosamente, dobrando cada peça. Comecei a colocar o uniforme de operação, cada item em ordem específica. Calça preta tática com bolsos reforçados. Colete à prova de balas nível 4, capaz de parar até rifles de assalto. Coldre de coxa direita, óculos de visão noturna de última geração, capacete de comunicação com microfone integrado. Cada peça de equipamento tinha um propósito específico. Cada grama de peso era calculado e justificado. Enquanto ajustava as tiras do colete, apertando cada uma, até a pressão correta, pensei na reunião familiar que tinha deixado há poucas horas. Meu avô, sentado na cabeceira da mesa como um rei em seu trono, julgando minha vida inteira baseado em informações incompletas. Minha família, acreditando honestamente que eu era um fracasso, um desperdício de potencial. Meu pai, que tentava me defender, mas não tinha argumentos porque não sabia a verdade, não tinha munição para rebater as acusações. Será que teria sido diferente se eu pudesse ter contado? Se eu pudesse ter olhado para ele e dito: vô, na semana passada eu impedi um ataque terrorista que poderia ter matado 200 pessoas em um shopping. Mês passado, eu resgatei 2 agentes brasileiros que estavam presos atrás das linhas inimigas, sendo torturados. Ano passado, eu passei 3 meses vivendo infiltrado em uma organização criminosa perigosa, coletando inteligência crítica que resultou em 50 prisões simultâneas em 3 países. Mas eu não podia. Esse era o acordo que eu tinha feito. Eu escolhi esse caminho conscientemente. Escolhi o serviço que acontecia nas sombras, invisível para o público. O reconhecimento que eu tinha eram 3 medalhas trancadas em um cofre de alta segurança em algum lugar de Brasília que eu nunca podia usar publicamente. Eram os olhos dos meus superiores quando eles me passavam a próxima missão impossível. Era a certeza silenciosa de que eu estava fazendo diferença real, mesmo que ninguém pudesse saber disso. Mas às vezes, em momentos como aquele, com o uniforme pela metade e o eco doloroso das palavras julgadoras do meu avô ainda reverberando na cabeça, eu me perguntava se realmente valia a pena. Se valia a pena ser tratado como fracasso pela única família que eu tinha. Se valia a pena deixar que as pessoas que eu amava profundamente achassem que eu não era nada, que eu tinha desperdiçado minha vida. Lucas, a voz do Henrique veio da porta do vestiário. Está pronto? Precisamos embarcar em 5 minutos. 2 minutos. Terminei de ajustar todo o equipamento com movimentos automáticos nascidos de anos de prática. Chequei cada bolso metodicamente, cada tira, cada peça do kit individual. Munição extra, faca tática, kit médico de trauma, bússola de precisão, mapa à prova d'água, rádio de emergência, cantil com 2 litros de água, rações de alta caloria, bengala de sinalização, tudo no lugar exato onde deveria estar, tudo testado e retestado. Olhei para o espelho embaçado. O homem que olhava de volta não era o Lucas que minha família conhecia. Esse era o Tenente Silveira, Comando de Operações Especiais, responsável por uma missão crítica que poderia mudar o panorama diplomático do Brasil e afetar relações internacionais, responsável por 4 vidas inocentes que dependiam completamente dele. Caminhei para a pista onde o C-130 esperava. A equipe já estava esperando organizada em fila na base da rampa. O piloto fez o sinal de embarque, mostrando 5 dedos. 5 minutos para decolagem. Subi a rampa de metal, ouvindo o eco dos meus passos. Sentei no banco desconfortável de metal e ajustei os cintos de segurança. Henrique ao meu lado, Carla sentada em frente, Pedro e Rodrigo mais atrás, conferindo equipamento uma última vez. Os 4 motores turboprop rugiram simultaneamente. A rampa traseira fechou lentamente com um som mecânico. O avião começou a taxiar, vibrando enquanto ganhava velocidade. Lembra da última vez que saltamos juntos? Henrique perguntou, precisando gritar um pouco por cima do barulho ensurdecedor dos motores. Operação na fronteira, 3 meses atrás. Interceptação de contrabando de armas. Você quebrou o tornozelo no pouso. Ouvi o estalo do osso a 10 metros de distância.
E ainda completei a missão andando com o tornozelo quebrado por 8 quilômetros. Você é completamente maluco, você sabe disso? Qualquer pessoa normal teria pedido evacuação médica. Sorri. Não de alegria, mas de reconhecimento. Por isso me escolheram para liderar operações impossíveis. O avião decolou com força, nos pressionando contra os assentos. Brasília ficou para trás, as luzes da capital se tornando pontos minúsculos. Estávamos voando para o norte, em direção à fronteira, em direção à Colômbia, em direção a uma operação que tinha 1000 maneiras de dar muito errado. Fechei os olhos e repassei o plano mentalmente mais uma vez. Cada detalhe, ponto de inserção exato. Rota de aproximação com coordenadas específicas, posicionamento da equipe, timing de entrada na estrutura, localização provável dos reféns, rota de extração primária e secundária, ponto de resgate, cada detalhe, cada variável conhecida, cada possível complicação que eu conseguia imaginar. 3 horas depois, o piloto anunciou pelo sistema de comunicação que estávamos a 5 minutos do ponto de salto. Levantamos em sincronia perfeita e começamos a checar os paraquedas com atenção meticulosa. Sistema principal, verificação de dobra, sistema reserva, verificação de ativação, altímetro calibrado, liberação automática testada, tudo funcionando perfeitamente. 30 segundos. O piloto gritou pelo sistema de comunicação. A rampa traseira começou a abrir lentamente, revelando a noite absoluta lá fora. O vento entrou com força violenta, frio e cortante. Dava para ver apenas a escuridão completa. Nuvens pesadas cobriam qualquer fonte de luz natural. Sem lua, sem estrelas. Perfeito para o que precisávamos fazer. 10 segundos. Nos posicionamos na borda da rampa em fila organizada. Henrique primeiro, depois Carla, depois Pedro, depois Rodrigo. Eu por último para ter controle visual de toda a equipe. Vai! Henrique saltou sem hesitação. Desapareceu instantaneamente na escuridão, como se nunca tivesse existido. 3 segundos. Carla saltou com forma perfeita. 3 segundos. Pedro, 3 segundos. Rodrigo, 3 segundos. Minha vez. Dei um passo confiante à frente e pulei no vazio absoluto. O vento me atingiu como uma parede sólida de força. O barulho era ensurdecedor, bloqueando qualquer outro som. Estava caindo a mais de 200 quilômetros por hora em direção ao solo invisível. A escuridão era completa e absoluta. Não dava para ver o chão longe abaixo. Não dava para ver os outros membros da equipe. Não dava para ver absolutamente nada além do altímetro digital brilhando com luz verde no meu pulso. 5.000 metros. 4.500. 4.000, 3.500. No Hollow, você abre o paraquedas bem próximo do chão para evitar detecção por radar ou visual. É extremamente arriscado. Margem de erro mínima, mas absolutamente necessário. 2.000 metros. 1.500. 1.000. Puxei o gatilho de abertura com força. Senti o puxão violento quando o paraquedas abriu completamente acima de mim. Minha velocidade diminuiu drasticamente de mais de 200 para aproximadamente 20 km por hora. Olhei para cima verificando o velame. Completamente aberto, sem problemas, sem rasgos, sem torções nas linhas. Perfeito. Olhei para baixo. Agora dava para ver um pouco através dos óculos de visão noturna. Clarões ocasionais nas nuvens, contorno escuro da selva densa embaixo. Estava derivando levemente para a direita por causa do vento lateral. Corrigi a direção, puxando os tirantes de controle. Localizei os sinais infravermelhos pulsantes dos outros membros da equipe. Estavam abaixo de mim, já se aproximando rapidamente do solo. 500 metros, 400, 300, 200. Vi o ponto de pouso planejado. Uma pequena clareira natural cercada por árvores altíssimas. Direcionei o paraquedas precisamente para lá. Preparei as pernas para o impacto iminente, flexionando os joelhos. 200 metros, 100, 50, 20. Pousei forte com impacto controlado. Rolei para a direita para absorver a energia. Fiquei parado por exatamente 3 segundos, completamente imóvel, escutando atentamente o ambiente. Nada além dos sons naturais da selva.
Pássaros noturnos cantando, insetos fazendo barulho constante, vento leve nas árvores, nenhum som humano. Me levantei rapidamente e comecei a recolher o paraquedas com movimentos eficientes. 3 minutos depois, tinha tudo empacotado compactamente e escondido debaixo de folhagem densa e galhos caídos. Os outros estavam fazendo exatamente o mesmo em suas posições. Ativei o rádio de comunicação criptografada. Cheque de equipe. Henrique, cheque. Sem problemas. Carla, cheque. Tudo operacional. Pedro, cheque. Equipamento intacto. Rodrigo, cheque. Comunicações funcionando. Todos no chão, todos seguros, todos operacionais. Missão oficialmente iniciada. Chequei o GPS militar de alta precisão. Estávamos exatamente onde havíamos planejado estar, 15 quilômetros ao sul do alvo. 8 horas estimadas de caminhada pela selva densa, terreno extremamente difícil e irregular, mas completamente possível com treinamento adequado. Formação de marcha. Henrique, você vai na frente como batedor. Pedro, retaguarda para cobrir nossa traseira. Vamos manter exatamente 50 metros de distância entre cada pessoa. Silêncio total de rádio, a menos que seja emergência absoluta. Usem apenas os óculos de visão noturna. Vamos nos mover devagar e silenciosamente. Melhor chegar atrasado que ser detectado prematuramente. Começamos a marchar em formação disciplinada. A selva era incrivelmente densa, vegetação fechada bloqueando visão, umidade altíssima deixando tudo molhado, calor sufocante mesmo à noite. Os óculos de visão noturna transformavam tudo em tons surreais de verde brilhante. Dava para ver as árvores enormes, os galhos baixos que precisavam ser evitados, o chão extremamente irregular. Mas a visibilidade era limitada a talvez 30 metros. 1 hora de marcha silenciosa, 2 horas, 3. Paramos religiosamente a cada hora para hidratação obrigatória e checagem cuidadosa de equipamento. Ninguém falava uma única palavra. Apenas bebiam água devagar, ajustavam as tiras dos coletes que estavam cortando a pele, limpavam rapidamente os óculos de visão noturna de umidade e continuavam marchando. Na 4ª hora, Henrique levantou a mão fechada. Sinal universal de parar imediatamente. Todos congelamos completamente onde estávamos. Ele apontou para frente com 2 dedos. Através dos óculos de visão noturna, vi exatamente o que ele tinha visto. Pegadas humanas recentes, várias pessoas diferentes, armadas pesadamente pelo padrão profundo das pegadas, mostrando peso extra. Patrulha inimiga tinha passado por ali. Provavelmente nas últimas 6 horas, baseado na condição do solo perturbado. Fizemos um desvio cuidadoso de 500 metros, evitando completamente a rota da patrulha. Adicionou 20 minutos preciosos ao tempo de marcha, mas era infinitamente mais seguro do que arriscar contato. 5ª hora de marcha. 6ª, 7ª. Estávamos a aproximadamente 2 quilômetros do alvo quando começou a chover forte. Não foi uma chuva leve e agradável. Foi um temporal violento típico de floresta tropical. Cortinas sólidas de água caindo, trovões ensurdecedores, relâmpagos iluminando a selva brevemente. Visibilidade zero absoluto mesmo com os óculos de visão noturna. Continuamos marchando sem parar. Não havia escolha. Parar significava atraso. Atraso significava luz do dia. Luz do dia significava detecção. Na 8ª hora exata, chegamos finalmente na posição designada. Henrique localizou o ponto de observação planejado. Subimos cuidadosamente em uma pequena elevação rochosa que dava visão privilegiada da estrutura. Estava a exatamente 300 metros de distância, medidos por laser. Pela mira telescópica de longo alcance do rifle de precisão de Carla, estudamos o alvo extensivamente. Construção velha de 2 andares mostrando sinais de décadas de abandono. Telhado de telhas vermelhas, muitas quebradas. Paredes de adobe rachado. 2 janelas visíveis no 2º andar. Uma porta reforçada na frente, outra porta menor atrás. Exatamente como as fotos de satélite tinham mostrado. 2 guardas alertas na entrada frontal, ambos carregando a AK-47 bem mantidas.
Um estava fumando um cigarro, a brasa brilhando verde nos óculos. O outro falava animadamente no celular. Quantos hostis você consegue contar? Perguntei para Carla em voz baixa. Ela ficou em silêncio absoluto por 1 minuto inteiro, observando metodicamente cada seção da estrutura. 4 hostis externos visíveis. Os 2 guardas estáticos na frente. Um fazendo ronda lenta no lado leste. Um no lado oeste, em posição fixa. Não consigo ver hostis internos ainda através das janelas. Rodrigo, você está na posição de comunicação? A voz dele veio pelo rádio baixo. Afirmativo. Helicóptero de extração está a exatamente 20 minutos de distância em espera. Pronto para decolar quando você der ordem específica. Henrique, Pedro, comigo. Vamos fazer o reconhecimento próximo e detalhado. Carla, você fica aqui mantendo Overwatch. Mantenha todos os alvos potenciais no seu radar constantemente. Se alguma coisa der errado catastroficamente, você sabe exatamente o que fazer. Entendido perfeitamente. Os 3 descemos da elevação com extremo cuidado e começamos a nos aproximar da estrutura, extremamente devagar, usando absolutamente toda a cobertura disponível. Árvores grossas, arbustos densos, pedras grandes, qualquer coisa que bloqueasse linha de visão. O temporal tinha finalmente parado, mas o chão estava completamente encharcado e traiçoeiro. Cada passo tinha que ser medido e testado primeiro. Levamos 40 minutos, agonizantemente longos, para cobrir apenas os 300 metros de distância. Nos posicionamos a exatamente 50 metros da construção, atrás de uma formação rochosa. Dali, dava para ouvir vozes humanas claras. Espanhol colombiano. Alguém estava discutindo algo com raiva, algo sobre dinheiro prometido, sobre prazos não cumpridos. Pedro apontou silenciosamente para a janela iluminada do 2º andar. Havia luz amarela fraca lá, sombras humanas se movendo ocasionalmente. Provavelmente onde os reféns estavam sendo mantidos. Ativei o rádio sussurrando. Carla, você tem visual direto da janela iluminada do 2º andar? Afirmativo. Visual clara. Quantas pessoas você consegue identificar com precisão? Silêncio enquanto ela observava cuidadosamente através da mira telescópica. 3 hostis confirmados no andar térreo, 2 na sala principal em pé, 1 na cozinha sentado, 2 hostis no 2º andar com os reféns. Consigo ver claramente 4 figuras que não estão se movendo muito livremente. Mãos provavelmente amarradas. Provavelmente os diplomatas que estamos procurando. 6 hostis ao todo, menos do que a inteligência inicial tinha estimado. Isso era definitivamente bom. Mas ainda eram 6 homens armados e treinados contra nós 3, fazendo a extração física enquanto protegíamos 4 civis. Henrique, você vai entrar pela porta traseira assim que eu der sinal. Pedro, porta frontal eliminando os 2 guardas externos primeiro. Eu vou pela janela do 2º andar diretamente. Sincronizamos os relógios em exatamente 3 minutos a partir de agora. Carla, você elimina os guardas externos simultaneamente quando eu der o gol final. Entendido perfeitamente. Checamos todos os relógios digitais. Sincronizamos com precisão. 3 minutos exato. Me afastei silenciosamente dos outros e comecei a contornar a estrutura para o lado completamente oposto. Havia uma árvore grande próxima à janela iluminada do 2º andar. Galhos fortes que dava para escalar. 2 minutos restantes. Comecei a subir a árvore, movendo-me como um fantasma. A casca estava molhada e extremamente escorregadia da chuva recente. Mas os galhos eram espessos e fortes. Cheguei na altura exata da janela. Através do vidro sujo, podia ver 2 homens armados dentro. Os 4 diplomatas estavam amarrados firmemente em cadeiras de madeira, amordaçados com trapos. Uma mulher mais velha de cabelos grisalhos, provavelmente a embaixadora Carvalho. 3 homens mais jovens, provavelmente diplomatas júnior. 1 minuto restante. Posicionei-me cuidadosamente no galho mais forte. Tirei a pistola do coldre de coxa. Chequei a munição visualmente. Tirei a trava de segurança ouvindo o clique suave. 30 segundos. Respirei fundo 3 vezes. Esvaziei completamente a mente de qualquer pensamento desnecessário.
Entrei no estado de foco absoluto que anos de treinamento intensivo tinha me ensinado. Não havia mais família distante. Não havia mais avô julgando injustamente. Não havia mais nada no universo inteiro além da missão imediata. 10 segundos restantes. Carla, você está completamente pronta? Afirmativa. Alvos adquiridos. 5 segundos. Go, go, go. 4 disparos perfeitamente sincronizados e abafados por supressores. Os 4 guardas externos caíram simultaneamente sem um som. Carla era absolutamente cirúrgica na precisão. Chutei a janela com força total. O vidro fino estilhaçou explosivamente. Pulei para dentro, rolando profissionalmente para absorver impacto. Os 2 guardas internos se viraram rapidamente. Muito lentos para pessoas treinadas. 2 tiros duplos no centro de massa. Ambos caíram sem ter disparado um único tiro. Os diplomatas tentaram gritar através das mordaças improvisadas. Forças especiais brasileiras, vocês estão completamente seguros agora. Comecei a cortar as cordas grossas rapidamente com a faca tática. Ouvi explosão de tiros lá embaixo. Henrique e Pedro entrando simultaneamente. Gritos de surpresa e dor. Mais tiros rápidos. Depois, silêncio absoluto. Andar térreo completamente limpo. A voz calma de Henrique no rádio. Segundo andar limpo. Temos todos os 4 pacotes. Tirei as mordaças sujas dos diplomatas com cuidado. A embaixadora Carvalho estava chorando incontrolavelmente. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Senhora, infelizmente não temos tempo para explicações agora. Vocês conseguem andar rapidamente? Todos assentiram vigorosamente com cabeças. Perfeito. Vamos, rápido, mas silencioso. Fiquem diretamente atrás de mim. Não parem por motivo algum. Descemos as escadas rapidamente. Henrique e Pedro estavam profissionalmente posicionados cobrindo as portas. 3 corpos inertes no chão de adobe. Rodrigo, precisamos de extração de emergência. Agora, imediatamente. Helicóptero a caminho. 15 minutos de tempo de voo. 15 minutos. Tínhamos que manter essa posição defensiva por 15 minutos eternos. Posições defensivas. Henrique, porta frontal. Pedro, traseira. Vou colocar os pacotes em posição protegida e segura. Levei os 4 diplomatas rapidamente para um cômodo pequeno no centro da estrutura. Longe de todas as janelas vulneráveis, longe de todas as portas expostas. Fiquem aqui neste cômodo. Não saiam por motivo algum, não importa o que ouçam lá fora. Voltei rapidamente para a sala principal. Olhei cautelosamente pela janela suja. Tudo parecia calmo, silencioso, muito calmo, suspeitosamente calmo. Carla, você vê alguma coisa se aproximando? Negativo. Área completamente limpa por enquanto. 10 minutos restantes. Tenente! A voz urgente de Pedro. Movimento detectado na estrada de acesso. 3 veículos pesados se aproximando. Rápido demais. Merda. Porra. Quantos hostis você consegue estimar? Não consigo contar com precisão a esta distância. Muitos. Definitivamente muitos. Rodrigo, onde está aquele maldito helicóptero? Ainda 10 minutos. Estou pressionando o piloto. Não temos 10 minutos. Preciso dele aqui em 5 minutos ou menos. Vou ver o que posso fazer urgentemente. Os 3 veículos militares velhos pararam bruscamente em frente à estrutura, levantando poeira. Portas se abrindo violentamente. Vozes gritando ordens em espanhol. Passos pesados correndo em formação militar. Carla, quantos hostis confirmados? Contando metodicamente. 15, talvez 20. Difícil precisar. Todos definitivamente armados com armas automáticas. Estão cercando completamente a estrutura de forma tática. Nós éramos 3 soldados, contra possivelmente 20, com 4 civis completamente indefesos para proteger. Henrique e Pedro, posições absolutamente defensivas. Não atirem até terem certeza absoluta do alvo. Conservem toda a munição possível. Rodrigo, eu juro solenemente que se esse helicóptero não chegar em 5 minutos... Entendido! Estou pressionando ao máximo. A primeira rajada pesada de balas atingiu violentamente a parede frontal. Argila e adobe explodiram em fragmentos. Henrique revidou imediatamente com precisão. 2 tiros controlados. Um grito agudo de dor lá fora. Um hostil abaixo confirmado. Henrique relatou calmamente.
mas rajadas intensas, de absolutamente todas as direções. Estava ficando cristalino que tínhamos problemas extremamente sérios. A missão tinha acabado de ficar infinitamente mais complicada.